O Senhor tem propósitos incríveis, indescritíveis, e tudo que Ele faz é perfeito. Eu sempre vejo Deus olhando de cima e vendo tudo perfeito. E quando a gente está no plano perfeito do Senhor, a gente não precisa se preocupar com nada, não é verdade? É verdade. Eu estava no Sul, quando eu conheci um marido maravilhoso. Tá aqui com a gente, Tá tá? aqui, Tá aqui, ó. bastidores. E foi incrível, assim, a nossa trajetória, porque Thiago é capitão. Ele é capitão militar. Na época todo mundo tinha ido pra Veja como o governo mais lindo do Brasil, e era aquele auê com o Thiago, e eu, né, cristã. Então, quando o Thiago, a gente se conheceu pela internet, e ele viu minha foto, eu falei, com ela que eu vou casar. E o Thiago não tinha assumido ainda, só quando era adolescente, então era muito tempo sem assumir ninguém. E eu via nele, um caráter. Eu já via nele um caráter. Você sabe? é cristã de berço? Seus pais eram cristãos? Porque quando a gente olha assim, você fala que ele não era convertido ainda, né? Como que foi isso para você? Porque Tiago, apesar dele ser um católico cristão, ele tinha aquela vida do mundo. Ele não era uma pessoa praticante exatamente, é da palavra, né? Ele não era aquela pessoa praticante da palavra. Então isso muda muito, né? Não basta a gente falar, não, eu sou cristão. Pra gente ser cristão, a gente precisa ser parecido com Cristo. Não pode ser cristão do IBGE, né? A Porque cara, o que mais existe hoje é agora inventar uma nova classe, né? De evangélico não praticante, que não existe, tá, gente? Ou você é protestante praticante, ou você não é cristão. Você é cristão, ou você é ou você não é, não tem. Mas como no diz a IBGE palavra, vai você é ter. quente ou você é frio, porque mornos são vomitados, né? É. Então a gente precisa ter essa intensidade na presença, essa vida na presença. E Tiago foi vendo em mim a presença do Senhor. Como isso é importante, porque a gente é a Bíblia que o ímpio não lê. E aí ele te chamou pelas redes sociais? Ele tocava, ele já era, ele não era músico profissional, mas ele sempre amou música. Olha os propósitos do Senhor. E ele tinha guitarras, ele ia para os Estados Unidos, ele comprava guitarras caras e ele, para tocar no quarto dele, ele tinha coleção de guitarra e pedal e caixa de som. Eu esqueci o nome, é um negócio pequeno. E aí ele amplificador. Amplificador. Podia falar pra nós. E ele tocava no quarto dele. Rock, show de rock. Ele sempre pegou muito música, sempre foi muito musical. E quando a gente se encontrou, eu fui pregando pra ele, na amizade, assim, Quantos anos você tinha? Eu gosto da cronologia. Eu tinha 29. 29 anos. 29 anos. E aí a gente foi conversando, e eu pregava pra ele, a minha assessora na época falava assim, você vai afastar o rapaz, você só fica pregando pra ele. Aí eu falava, se eu afastar ele por causa de Deus, é porque não é pra ser. Porque não faz sentido. Não faz sentido não ter Deus. Você já tinha estabelecido isso. Exatamente, até porque senão seria um jogo desigual. Não teria como, eu achei ele lindo, obviamente, vi caráter nele, mas não basta. Se não tiver a presença, se não tiver o propósito, se não for a mão do Senhor, não basta. Não basta. Tudo sem Deus é nada, mas a gente pode não ter nada. Se a gente tem Deus, a gente tem tudo. Então, quando eu fui falando do Senhor para ele, eu mandava canções, louvores, e ele agradecia, ele sempre ficava muito tocado, sabe? Pelo Senhor. E em 15 dias conversando, e ele, não, que eu vou te pedir namoro, e eu falava, não, meu Deus, não é assim. Mas louco pra dizer aceito. Olha a cara dele. A gente queria mostrar a cara dele, o rosto dele assistindo. É desse jeito. E aí ele com 15 dias ele ia pegar férias. Deu essa. E aí ele ia para um cruzeiro com a família. E em seguida ele falou assim, olha, eu vou te pedir namoro, eu vou pro sul. Eu falei, gente do céu, como que eu vou fazer agora? Você acha que ele tá brincando? E ele falava, não, porque a gente vai casar. Desse jeito, Lívia. E eu pensava assim, esse menino só tá me embolando. Isso não é certo. Aí deve falar pra todo mundo. E você não passava pela sua cabeça assim? O que eu vou falar para as pessoas? Eu, uma mulher cristã, namorar com um cara que não é convertido. Porque a nossa história é parecida. Porque quando eu conheci o Galego, ele também não era. E... Guardadas as devidas proporções. Ela já tinha feito teologia, você já era cantora, já era bem conhecida no meio, tudo. Ah, então você já tinha uma responsabilidade maior. Já tinha uma questão. Porque imagina uma cantora que vive uma vida de igreja casar com um ímpio, vamos dizer assim. Exatamente. Isso te incomodava de
de certa maneira. De certa maneira, assim, também por causa da minha mãe, ela era mais rígida, então ela tinha aquela visão do Senhor. E aí eu disse, como falar pra minha mãe com um rapaz que tem que conhecer do nada, assim, e fazem 15 dias que a gente conversa, e ele não. E aí foi que ele falou assim, qual é o aeroporto mais próximo? Mas eu achava que ele tava brincando, não achava que era verdade. Eu achava que ele falava isso brincando. E foi que ele comprou essa passagem e mandou no WhatsApp. Eu disse, gente, sério isso? Ele comprou, meu Deus. Ela fui eu na sala, toda descontentada pra minha mãe. Mas é o seguinte, eu sei, esse rapaz tá vindo aqui me conhecer, né? Porque eu não queria desapontar a minha mãe. Eu sempre cuidei muito da minha mãe, então não era o que eu queria desapontar a minha mãe. E, assim, eu queria realmente dar um orgulho pra ela. E aí foi que ele comprou, veio. E minha família assim, se apaixonou por ele. E a gente teve um tempo assim, de muita comunhão muito boa. E a gente falou muito de Deus. A gente pôde fazer culto com a minha família. E Tiago se voltou pro Senhor de todo o coração. Ele apaixonado, provavelmente no início, aceitou tudo, né, Tiago? Também, mas isso mesmo, até na questão, né, de manter relação, porque ele do mundo, ele ia vir com outra cabeça e eu completamente outra. Pra mim, eu não queria aquilo, eu queria realmente algo na presença do Senhor. Então, explicar, eu não mantenho antes do casamento. Você fica em santidade. Eu quero esperar do Senhor e ele aceitou isso comigo. A gente orava junto quando a gente se encontrava. A gente orou muito junto, a gente buscou muito o Senhor junto, sabe? Aí ele começou a entrar em jejum. Olha o que Deus faz, né? Ele fez 7 dias de jejum na água e ele apagava incêndio. Ele pegou no 6º dia, ele pegou incêndio. Em 7 dias de jejum na água. Não peguei incêndio não, foi só o jejum, tá? O incêndio. Deixa ele lá no incêndio. Ele pegou incêndio em prédio, que é o mais difícil, em jejum. Então, tipo, ele se voltou de todo o coração, ele já leu toda a Bíblia. Hoje, o Tiago, ele é uma Bíblia ambulante, literalmente, porque ele entende muito de Bíblia. Ele tem um conhecimento que foi dado pelo Espírito Santo. Ele aprendeu a Bíblia de uma forma muito, muito pura. Não foi ninguém ensinando ele. Ele abriu e o Espírito Santo me ensina. Foi muito genuíno. Ele queria. Então, ele ia pro trabalho ouvindo a Bíblia, ele voltava ouvindo a Bíblia. Sabe aquele primeiro amor que me arrepia só de falar, que a gente apaixona por Jesus e a gente quer falar de Jesus o tempo inteiro, tudo que a gente quer falar de Jesus, e os nossos olhos brilham quando a gente encontra pessoas que estão ali também sedentas por ouvir de Jesus. Ele teve esse primeiro amor e graças a Deus se mantém nesse primeiro amor. É aquela passagem, né, que o Agostinho fala, me feriste com a tua palavra, desde então te amei. Aí você fica olhando. É apaixonante, Jesus é apaixonante. Eu sempre falo que as pessoas que não conhecem Jesus, que vivem no mundo, apesar de crescer numa cristã, eu tive experiência de cantar secular também, fiz uma coisa um pouquinho, tive. Inclusive, quando eu conheci Tiago, eu estava nessa transição de ser secular. Eu não me desviei do Senhor, foi um propósito muito grande de Deus em eu estar ali. Não concordo, tá? Com o que eu vivi, mas eu sei que teve um propósito do Senhor em eu estar ali naquele Nada foge dos seus desígnios, né? Nada.